vida espiritual na família. Fala comigo, vida espiritual na família. Aleluia. Olha, hoje nós vamos estudar um pouco sobre isso, para a gente saber quem é o cabeça da família, quem não é. A gente vai se encontrar, você como família vai se encontrar hoje. Irmãos, você já viu que quanto mais... Tem um provérbio popular que fala que quando uma coisa é falada 1000 vezes, ainda que seja mentira, ela se torna verdade, não é? Então, se você fala uma coisa 1000 vezes, ela se torna verdade. O Hitler disse, conte uma mentira 1000 vezes e ela se tornará verdade. Ele disse isso, né? Sabe, você já ouviu falar que se algo... Você já ouviu que a igreja ou a família de alguém, quem é o sacerdote da casa ou o cabeça da casa é o homem? Quem já ouviu falar isso? Desde criança você ouve falar que quem manda em casa é o homem, o macho alfa, né? Tá, irmãos, assim, eu quero que você abra teu coração agora para você entender quem realmente manda em casa, tá? Vamos ler 1 Coríntios 11:3. 1 Coríntios 11:3 diz: mas quero que entendam que Cristo tem autoridade sobre todo o marido, que o marido tem autoridade sobre a esposa e que Deus tem autoridade sobre Cristo. A palavra de Deus traz uma regrinha sobre quem tem autoridade sobre quem. E a Bíblia está falando que Cristo tem autoridade sobre o marido e que o marido tem autoridade sobre a esposa e que Deus tem autoridade sobre Cristo. Então Deus, Cristo, marido, marido, a esposa, os filhos, e aí vai. É uma hierarquia que Deus colocou. Pastor, por que Deus, por que o homem e a esposa? Porque Cristo representa o homem e a esposa representa a igreja. Então é simples, fácil de entender. Você sabia que você é noiva de Jesus? A igreja de Jesus é a mulher de Jesus, é a esposa de Jesus, é a noiva de Jesus que se tornará esposa no dia da vinda dele. Então, por isso essa analogia, e é por isso que a família heterossexual é tão importante, porque ela representa a Deus e a sua igreja. Ela representa isso, irmãos, na sua essência. A família representa Deus e a sua igreja, Deus e o seu povo. Por isso é tão importante. Mas não vamos falar disso, vamos caminhar. Olha, e aqui, a partir daqui, aprendemos que há uma ordem, então, de sujeição ao marido, que a mulher tem que se sujeitar. Fica parecendo que a mulher ela tem que ser escrava do marido. Mas a Bíblia fala que a mulher deve se dedicar ao seu marido. Mas a Bíblia também fala que o homem deve se dedicar à esposa, assim como Cristo se dedicou à igreja. Então quer dizer que a tarefa mais dura é do homem. E sabe qual é o grande problema nos dias de hoje? É que o homem, na verdade, não exerce o seu papel. Vamos falar rasgado? Vamos falar certo? Os irmãos estão querendo casar aí, né? Já vai aprendendo. Sabe, a verdade absoluta que existe, que impera nos dias de hoje, é que o homem, na verdade, não cumpre o seu papel como marido, como aquele que é como Cristo para sua esposa, como aquele que poderia de algum momento morrer por sua esposa, se dedicar a ela de uma maneira a se anular, para que ela tenha uma vida satisfatória. O homem muitas vezes ele não faz isso. Na verdade, quem assume os papéis na casa ultimamente é a mulher. E isso é muito sério. Os papéis foram invertidos nos últimos anos. As mulheres estão cuidando, provendo, cuidando de tudo. Pastor, qual o problema nisso? Nenhum. Se você entrou em acordo com a sua mulher e quer que ela se torne provedora, amém, glória a Deus. Vamos que vamos, né? Vamos viver, vamos ser felizes. Tem problema nenhum nisso, sabe? Mas o grande problema está onde? Nos desacordos e nos preconceitos que acontecem. Mas eu quero que você comece a trazer, vou trazer algumas coisas aqui importantes e a gente vai dando sequência. O governo espiritual no lar, Paulo, ao escrever a Timóteo, Paulo deu orientações claras acerca de quem poderia ser estabelecido na liderança de uma igreja. Bom, ele começa a falar sobre quem são aqueles que devem ser estabelecidos na liderança de igreja. E em 1 Timóteo 3, 4 e 5, ele traz uma listinha, uma regrinha de como tem que ser. 1 Timóteo 3, 4 e 5, ele diz: ele deve governar bem a sua própria família. Primeira coisa que a gente vai aprender, deve ser um bom chefe da sua própria
família. Irmãos, esse é um grande problema nos homens, nas mulheres de hoje, sabe? Tem uma vida, uma família um pouco embaraçada. Eu vou falar embaraçado, não vou falar ruim, sabe? Tem a família um pouco embaraçada, o homem às vezes, o pai às vezes não consegue governar a casa e depois esse homem, de acordo com a Bíblia, não é apto para governar a igreja de Deus, do Senhor. Eu quero que você olhe para mim agora e escute. A minha família é uma bênção e eu que mando lá em casa, amém? Vocês vão tudo contar para a Sheila no final do culto, né? Mas irmãos, lá em casa eu me preocupo muito com isso aqui e a gente tem harmonia, eu e a Sheila. Nós temos comunhão nas decisões, temos comunhão no que decidimos, em tudo que decidimos. Sabe aquele papo que você aprendeu que diz que o homem que manda em casa é o sacerdote, o cabeça, e a mulher e os filhos têm que obedecer? Irmãos, isso é machismo, não tem nada disso. O que deve existir dentro de um casamento, porque quando você se casa, você se torna um. Então, ser o sacerdote da família e ser o cabeça da família é totalmente diferente. O sacerdote da casa não é o homem. O sacerdote da casa não é o marido. O sacerdote da casa é aquele que mais busca a Deus. E na maioria das vezes, as mulheres são as que mais buscam a Deus. Quem está pegando, fala amém. Nós estamos numa geração onde as mulheres são os sacerdotes do lar. Eu sempre me posicionei, eu e a Sheila, vendo a Sheila orar, irmãos, eu sempre quis orar mais que ela. Eu sempre quis ler mais a Bíblia que ela, porque eu queria ser essa proteção na minha casa. Eu sempre quis ser essa proteção sacerdotal na minha família. Sempre quis. Não porque eu estou competindo com ela, mas porque eu quero protegê-la. Sabe, então eu sempre me posicionei dessa maneira. E o que eu quero que você entenda hoje, irmãos, é que Deus está querendo levantar uma família, de forma que essa família entenda seu papel espiritual dentro dela. Você entende o seu papel espiritual na sua casa, irmãos? O texto continua dizendo ainda: e saber educar os seus filhos de maneira que eles lhes obedeçam com todo respeito. Quer dizer, aquele que vai governar a casa do Senhor precisa ser um bom chefe da família e também ter filhos que o obedeçam. Vamos caminhar? Os princípios de governar seu lar não são apenas para o pastor, ele também é para todo cristão. Lá em Tito, quando Paulo fala com Tito, e os irmãos lembram que nós já ministramos essas cartas? Tito capítulo 1, versículos 5 e 6, olha o que diz: eu o deixei na ilha de Creta para que você pusesse em ordem o que ainda faltava fazer, para nomear em cada cidade os presbíteros da igreja. Botar em ordem o que ainda precisa ser feito. Os presbíteros da igreja, lembre-se das minhas ordens. 6. Os presbíteros devem ser, para aí um pouquinho. Paulo começa a dar uma listinha de como você tem que se comportar. Amém? Quem está pegando? Ele está falando com você agora. Vamos ver a listinha de Paulo? Primeira coisa: um homem que ninguém possa culpar. Na sua Bíblia deve estar escrito, está depois de Timóteo, gente, Tito depois de Timóteo. Na sua Bíblia deve estar escrito assim, irrepreensível. É um homem que não pode ser repreendido. Um homem que ninguém possa culpar de nada, mas deve ter somente uma esposa. Então você não pode ter amante. É estranho falar isso, né? Mas tem que falar. Sabia disso, irmãos? Você não pode ter amante. De jeito nenhum. Nem virtual. Não pode. Tá? É uma das listinhas. Vamos lá. De novo. Os seus filhos devem ser cristãos. Por quê, irmãos? Porque se eu não governo minha casa, meus filhos não convertem, eu vou converter quem? Continua. Vamos lá. E não ter fama de maus ou desobedientes. Até o comportamento dos filhos vale. 7. Pois aquele que tem a responsabilidade de trabalhar do trabalho de Deus como bispo, deve ser um homem que não possa ser culpado de nada. Presta atenção, que eu quero que você entenda uma coisa. Fala bispo.
quando a gente fala bispo, nesse contexto bíblico aqui, não está falando desse bispo que a gente tem, não. Porque aqui, quando a gente fala de bispo, a gente lembra de uma hierarquia, quer dizer, o cara que está acima do pastor. Não tem nada a ver. Esse bispo aqui é todos aqueles que servem na casa de Deus. Sabia disso? Quem deseja o episcopado, ou o bispo, ou o pastoreio, são todos aqueles que se dedicam na casa de Deus. Então, quem se dedica na casa de Deus também é visto como pastor, entendeu? Como um auxiliar do pastor, como um bispo, dessa maneira. O bispo aqui está tratando dessa maneira. Deve ser um homem que não possa ser culpado de nada, não deve ser orgulhoso, nem ter mau gênio, não deve ser chegado ao vinho. Então, irmão, não pode beber, não pode. As pessoas me perguntam tanto sobre isso, cara do céu, tem hora que eu fico até... Meu Deus, não tem lógica o crente me perguntar se pode beber, cara, não tem lógica. Então quem está servindo na casa de Deus não pode, irmãos. E aí está lá os irmãos bebendo vinho, está lá os irmãos, meu Deus do céu, misericórdia. Não deve ser orgulhoso, olha o que a Bíblia está falando. Irmão, para de orgulho, tem irmão que é orgulhoso demais, tem irmão que não dá conta de pedir perdão, porque é orgulhoso. Para com isso. Não, nem ter mau gênio. O que é mau gênio? É o cara temperamental, é a pessoa que não dá certo com ninguém. Eu não suporto aquele irmão. Se você fala um trem desse, irmão, você vai queimar no inferno. Pelo amor de Deus, vira crente. Eu estou falando sério, irmãos. Tem crente que fica pagando de... Meu Deus. Eu e a Sheila conversando na viagem, tem uma pessoa que nós conhecemos, sabe... Irmãos, a gente não pode ter mau temperamento. Pastor, irmãos, imagina eu aqui, turrão. Imagina você vem conversar comigo, eu te dou uma resposta. Fala a verdade para mim, você vai congregar comigo? Pode falar que não. Irmãos, eu não congregaria com um pastor que me dá uma má resposta, que me trata mal. Ora, eu vou congregar com um cara que me trata mal, pelo amor de Deus. Aí eu fico perguntando, Jesus me trataria mal? Porque o pastor é a figura de Jesus na igreja, sabia disso? Mas não somente o pastor, você também é a figura de Jesus para as outras pessoas. E mau gênio, de jeito maneira. Tem gente que está justificando o seu mau comportamento ao seu temperamento. Agora a psicologia deu várias vertentes para você justificar seus erros. Não, mas eu fiz isso porque foi uma explosão na minha psique, né? Eu fiz isso porque o meu temperamento é colérico, né? A pessoa tem explicação para a sua falta de educação. Tem gente que fala assim, eu falo a verdade mesmo, doa quem doer, você é um mal educado, é isso que você é. Porque se você fala a verdade, doa quem doer, você é um mal educado. Você não precisa chamar a irmã de feia. Você pode falar assim, olha, você não está tão bonita como antes. Mudou, né? Nós vamos ter amor com as pessoas. Sabe, eu fico vendo as pessoas falando assim, não, mas a verdade tem que ser dita. E o amor? Cadê o amor na hora de conversar? Irmão, nós temos que tomar cuidado demais. Porque a Bíblia traz uma regra, a Bíblia traz muitas coisas de como nos devemos comportar. E Paulo, quando escreve para Timóteo, escreve para Tito, ele não está falando para quem não é crente não, está falando para crente. A carta foi escrita para crente. Então se comporte. Tem gente que maltrata a mãe, fala coisa que não deve, maltrata o pai, fala coisa que não deve, maltrata a esposa, fala coisa que não deve. Cara, minha esposa, eu trato ela assim, ó, é uma princesa para mim. Eu falo com a minha mulher com cuidado, tem dia que eu não falo, porque se eu falar eu vou machucar, então eu não falo. Minha mulher, eu chego a hora certa, eu converso com carinho, sabe? Mano, é assim. Agora tem marido que é turrão, não trata a esposa direito. Cara, se você não trata a sua mulher direito, você vai tratar quem? Pelo amor de Deus. As mulheres do mesmo jeito, irmão, vice-versa. Tem mulher também que ela explora do marido. Você sabia que tem mulher que rouba do marido? Tem mulher que rouba do marido. Rouba, estou falando roubar mesmo, dinheiro. Tem mulher que faz isso. Irmão, misericórdia. Se você faz isso, pede perdão para o seu marido hoje. E paga ele o que você deve para ele. Pastor, mas o que é dele é meu? A Sheila fala assim, o que é do Herberton é meu. O que é meu é meu. Ela fala assim, irmãos, claro que tudo é nosso, mas se você pegou escondido, você roubou.
Tem conversa. Acabou. Amém ou não amém? Não deve ser chegado ao vinho. Já falei. Irmão, não tem nem que ensinar sobre isso aqui. Tem? Eu tenho que ensinar os irmãos, crente que não pode beber? Misericórdia, né? Irmão, vai tomar café. Café é bom demais. Nossa. Hã? Coca-Cola. Não tem mais gostoso que Coca, irmãos. Eu aprendi a tomar, sabe o quê? Chá de pêssego. Chá mate de pêssego gelado. Gosta não? Nossa, gente, maravilhoso. Que trem delicioso, que coisa boa. Irmão, tem tanta coisa para a gente desfrutar nessa vida. A gente quer comer logo a comida do ímpio. Tem tanta coisa para a gente beber, não quer beber logo a bebida do ímpio. Ô crente, vamos desfrutar do que Deus deu para a gente. Para com isso, sabe? Não pode ser violento. Meu Deus, eu estou imaginando Paulo escrevendo para o pastor que ele não pode ser o quê? Violento. Pastor, mas não tem jeito não, a gente não é violento não. Duvido. Quando você explode, quando você fica temperamental, você se torna um cara endemoniado. Eu já vi crente endemoniado, irmãos. Violento. Nem ganancioso. Coisa mais horrorosa do mundo é um pastor ganancioso. Já viu? Já viu algum pastor ganancioso? Sabe, ganancioso, assim, dá tudo que você tem, traz a oferta e tal. Irmãos, é feio isso, cara, eu tenho nojo, eu fico assim, cara, não tem lógica. Não tem lógica o cara fazer isso. Esse texto está trazendo para nós uma lista de como devemos nos comportar. E é isso aqui, ó, como nós vamos nos comportar na nossa família. Porque ele começa primeiro falando na família. Você tem que governar bem a sua casa. Você tem governado bem a sua casa? Irmã, você tem se controlado? Vou perguntar mais uma coisa. Ó, pastor, mas eu não dou conta. Irmãos, deixa eu te falar um negócio. Tem hora que você tem que ser firme. Ser firme é diferente de ser violento. Ser firme é diferente de ser brabo, brigão. Ser firme. Sobe aqui, Samuel. Já estou encerrando aqui já. Ser firme é diferente de ser mal, de ser bravo. Sabia disso? Tem gente que é bruto. É errado. Mas a gente tem que ser firme. Firme, irmãos, é diferente. Firme é diferente. Quando você é firme, você fala, não tem como. Não, infelizmente não vai dar. Não, infelizmente, não. Bruto. Sai daqui, sem vergonha, seu vagabundo. Isso é bruto. Irmãos, nós temos que ser firmes. Eu não posso ser violento com o João Guilherme. E o João Guilherme, quando começa a falar, ele não para. O João Guilherme, irmãos, tem dia que ele acorda no 220. E, irmãos, tem dia que eu saio fora do sério. Mas eu tenho que ser firme com ele. E quando eu tenho que ser firme, quem já me viu, eu e os meus meninos, sabe que às vezes os irmãos até assustam. Porque eu olho para eles e eu falo, não, eu sou firme. E a Manuela chega e chora. Mas irmãos, quando eu tenho que ser firme, eu sou firme. E escute uma coisa, amar não é deixar fazer o que quer fazer. E do mesmo jeito é aqui na igreja, amar não é deixar fazer o que quer fazer. Uma vez chegou um profeta, ele estava de blazer e gravata, ele chegou bem aqui, pastor, tem uma palavra para a igreja. Eu disse, não. Ele virou e foi embora. Ele disse, perdeu a bênção, tchau. Vai caçar uma igreja que te aceita para lá. Eu não conheço o profeta. Eu não sei de onde aquele cara saiu. Eu não sei nem se ele é crente. Ele chegou e me falou que era profeta. Como? Eu não sei. Como que eu vou entregar o microfone para um cara que eu nunca vi na minha vida, para ele subir aqui e pagar de bonito para você, irmão? Quem está entendendo, fala amém. Eu não deixo. Uma vez uma pessoa chegou em mim e falou assim, eu quero ministrar uma mensagem para a igreja. Eu conhecia e eu não deixei. Eu disse, fala para mim primeiro, não falo para você, só falo para a igreja. Então tchau, bebê, vaza. Hoje eu tô doidão, né? Eu estou percebendo. Irmãos, mas sabe o que é, velho?
O povo acha que a igreja é casa da mãe Joana. Cara, isso aqui tem que ser organizado, não é assim não. Pastor, quem vai subir aqui para pregar? Quem Deus levantar. O cara vem dos quintos dos infernos, vem aqui e me pede o microfone. Pelo amor de Deus, irmão. Não, velho, assim não é assim não. Eu passo a semana inteira orando, lendo a Bíblia para pregar para você. Eu passo a semana inteira de joelho orando para vir aqui ministrar a mensagem para você, alimentar, comer, sair daqui gordo, satisfeito. Para o miserável, vem lá do quinto dos infernos, vem aqui e fala uma besteira e estraga tudo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu não deixo. Pode me chamar do que for. Sabe o que falaram para mim? Pastor, não tem amor. Isso aconteceu comigo. A pessoa queria pegar o meu microfone e pregar. No final ela saiu da igreja e disse que eu não tinha amor. Eu falei, aqui não. Sabe o que acontece? Esse povo sobe no púlpito, eu já vi isso acontecer, e começa a exortar a igreja. Nem eu exorto você, meu criatura. Seu pastor te exorta. Seu pastor fica aqui te batendo, te surrando todo domingo. Fala, irmão, sim ou não? Não, claro que não, porque eu te amo, cara. Cara, você passa a semana inteira trabalhando. O tanto que você trabalha. Quem trabalha muito aqui? Cara, o tanto que você trabalha. Eu sei que tem domingo que você vem pra cá cansado. Fala assim, velho, eu tenho que ir. E vem. Aí eu chego aqui, vou acabar com sua vida, vou te bater. Você vai embora com o lombo queimando aí. Não, irmãos, eu tenho que te dar ânimo. Para um cara vir aqui, subir e querer te exortar. Nunca. Eu deixo o bispo André vir aqui e acabar com sua raça. Eu deixo a apóstola Noemi vir aqui. Ela pode falar o que ela quiser. Um cara que eu nunca vi na minha vida? Não. Pois aquele que tem a responsabilidade do trabalho de Deus deve ser um homem que não possa ser culpado de nada. Deve ser um cara honesto, reto, direito. Não deve ser orgulhoso, nem ter mau gênio. Não deve ser chegado ao vinho, nem violento, nem ganancioso. Esse cara aqui é um cara que agrada a Deus. Essa é a listinha de Deus. Fica de pé, eu estou encerrando. Essa palavra nem é minha, irmãos, mas é Deus que está falando. É Deus que está falando. Feche teus olhos aí no seu lugar, eu já vou orar por você. Eu nem vou enrolar não, já vou orar por você e já vamos encerrar. Eu só quero que hoje você saia daqui entendendo. Quero que você saia daqui hoje entendendo que o Senhor está querendo, o que Deus está querendo dizer para você é que Ele é autoridade nesse lugar, porque Ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça do seu lar. Ele tem que ser o cabeça da sua casa. Não é você que tem que ser o cabeça da sua casa. Não é o seu marido. Não é a sua esposa. Jesus tem que ser o cabeça da sua casa. Sabe quem é o cabeça dessa igreja? Jesus. Eu estou cansado de falar que o pastor dessa igreja é Jesus. Eu tenho falado muito. Sabe quem sou eu? Eu sou um cara, Zé Mané, que tem o privilégio de estar aqui te ensinando, te ajudando nessa caminhada, nessa jornada. Eu sou o cara que está aqui buscando de Deus, que me humilho diante de Deus, pela misericórdia dEle, para falar assim: Deus, como o Senhor é bom, que o Senhor me deixa ensinar esse povo. Eu me humilho todas as semanas diante de Deus, para te trazer uma mensagem, para te alimentar. Sabe quem que eu sou? Eu sou mordomo do rei. Eu moro numa casa que não é minha. Eu cuido de uma família que não é minha. Eu tenho coisas que não são minhas, porque é tudo dele. Eu sou mordomo do rei, e a minha função aqui é só obedecer a Deus. Eu sou cozinheiro do rei. Eu estou aqui fazendo comida para você todo domingo, pra você comer. E a comida hoje está meio salgada, né? Me perdoe por isso. Está apimentada demais. Hoje eu botei muita pimenta na comida, mas é o que tem para hoje.
faz parte. Amém, irmãos? Já imaginou você comer mingauzinho todo domingo? Coloca a tua vida na presença de Deus. Quem é o cabeça da sua casa? Quem é? Quem é o cabeça do seu casamento? Quem é o cabeça dessa igreja? É Jesus. Fala para ele: Senhor, o Senhor é o cabeça da minha vida. O Senhor é o cabeça da minha casa. O Senhor é o cabeça da minha família, do meu casamento. É o Senhor quem manda. Eu não mando na minha família, eu não mando na minha esposa, eu não mando nos meus filhos, eu os oriento. Eu não mando nessa igreja, é o Senhor quem manda. Eu sou apenas o teu servo aqui. Quero que o Senhor seja o cabeça da minha vida. Aleluia. Vamos aplaudir Jesus. Estende suas mãos, vou te abençoar. Que a graça e a paz do Senhor e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos vós. Todos digam amém. Deus abençoe, excelente semana para você.